Bem-vindos, queridos irmãos que nos veem nesta ocasião. Bem-vindos ao programa de abertura do domingo, que abre no sábado. Estamos aprendendo sobre a nossa semana de oração e estamos prestes a concluir este projeto em todo o mundo. Antes de começar, gostaria de convidá-lo a rezar comigo e pedir orientação divina. Deus abençoe. Agradecemos-lhe porque você está bem. Graças, Pai, porque através da oração podemos nos conectar com você, porque através da oração do exemplo que nosso Senhor Jesus nos deu, podemos chegar ao trono da Tua graça. Neste momento, oramos uma bênção muito especial para todos os irmãos e irmãs que assistiram a este programa. Especialmente o nosso pastor, irmão Danilo Monterosso, que será o intérprete das vossas palavras. Acompanha-nos, dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Em seguida vou dar lugar ao nosso sacerdote, nosso irmão Danilo Monterosso, que fará uma palestra na oração desta semana sob o título Reze constantemente, o tempo é dele. Que a paz de Deus esteja com todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos seguem através do site oficial da Assembleia Geral. Agradecemos a Deus porque esta semana foi uma semana cheia de bênçãos e tenho certeza de que todos os pedidos que fazemos ao trono da graça serão atendidos de acordo com a vontade de nosso Pai Celestial. Lembre-se que estamos no meio da Semana Mundial de Oração e o título da nossa Semana de Oração é Orar Sempre. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17 que este é o título da penúltima passagem. Esta semana de oração é uma oração constante. E vamos fazer leituras para poder ver as mensagens que encontramos nesta semana de oração. Agradecemos a Deus que nos aproximamos do fim de mais um ano e levantamos nossas orações de graças no trono da misericórdia. Para a vida, saúde, o bem, o mal, provações e sofrimentos que enfrentamos como uma lição para amigos e familiares distantes e para aqueles que nos decepcionaram ou traíram. Aproveitamos o tempo como um presente para buscar reconciliação e pedir perdão. E os entes queridos que perdemos no caminho da vida, mas eles dormiam na esperança da felicidade. Quantos sonhos e desejos temos? Algumas pessoas conseguem, outras se tornam pesadelos. Mas em tudo isso, podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:18, quando disse: dê graças a Deus em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Deus quer que sejamos gratos em tudo. Tens de ser grato. Especialmente a salvação que encontramos em Cristo Salvador. Oração em crise. Hoje estamos ouvindo falar de eventos estranhos e terríveis que estão acontecendo em todo o mundo. Para cumprir a profecia, muitos profetas de tempos passados ficariam felizes se viverem hoje para ver o que vemos. Eles registraram os eventos que estavam por vir sob a inspiração do Espírito Santo. Se eles fizerem exatamente o que está escrito, estaríamos agora no limiar de grandes e solenes eventos. Uma crise nos aguarda, como milhares de pessoas no mundo nunca viram antes.
Em diferentes partes do mundo, eles experimentaram e continuam a experimentar situações desesperadoras que afetam as comunidades nos níveis social, econômico e político. Além disso, o aumento da violência e do mal é uma preocupação comum de muitos líderes políticos, religiosos e sociais. Essas situações incluem conflitos armados, questões como crises humanitárias, desigualdades econômicas e sociais. Através do eco da história, Jesus ofereceu intercessão a seu Pai em nome de seus seguidores. Em João 1714:17, nós lhes damos a tua palavra, e o mundo os odeia porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não te peço que os removas do mundo, mas os ímpios não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os com a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Esta oração é chamada de oração sacerdotal de Jesus, na qual ele intercede por seus discípulos e por aqueles que creram nele depois daquela época. Isto é, nestes últimos tempos, é um chamado a todos a buscar a orientação divina, a força espiritual e a proteção de Deus nos desafios e conflitos que surgem. Se Jesus sempre orou por seus discípulos e aqueles que acreditam nele, devemos orar sem parar. A oração é a vida da alma e devemos rezar no círculo familiar e, acima de tudo, não negligenciar a oração privada, porque é a vida da alma e isso não é possível. A alma floresce quando a oração é negligenciada, e na solidão a oração pública ou familiar não é suficiente. Abra a sua alma aos olhos aguçados de Deus. A oração secreta só pode ser ouvida por Deus, que ouve a oração. Essas orações silenciosas subiram como incenso precioso ao trono da graça. Satanás não pode vencer um homem cujo coração está tão confiado em Deus e dê graças em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículos 18. Quando o apóstolo Paulo escreveu para os filipenses, ele orou na escuridão da prisão, exortando-os a serem sempre felizes, mesmo quando ele próprio estava preso em uma prisão romana. Apesar do perigo de ser condenado à morte, a atitude do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses é muito otimista. Ele usou palavras como alegria e alegria. Curiosamente, na epístola de Paulo, o apóstolo Paulo usa a palavra alegria ou alegria cerca de 16 vezes. Em Filipenses capítulo 1, versículos 15 a 20, lemos: como é possível que uma pessoa injustamente presa possa falar de alegria? Precisamos ler o que Filipenses 4, 11 a 13 dizem para entender a experiência do apóstolo Paulo. Nestes textos bíblicos de Filipenses, encontramos como o apóstolo Paulo tem o poder de dizer que sentimos a alegria da salvação em meio às dificuldades da vida, nos alegramos no Senhor. Em Filipenses 4, 11 a 13, a Bíblia diz que eu aprendi a estar contente independentemente da minha situação. Eu sei viver humildemente e eu sei ser abundante em tudo. Portanto, fui ensinado a comer saciado, como a fome, e a ser abundante, como a necessidade. Em Cristo eu posso fazer qualquer coisa. Ele me fortalece, Ele está lá. A vitória do apóstolo Paulo
É aí que reside a esperança do apóstolo Paulo. Às vezes não podemos experimentar a conexão total com Deus, exceto em circunstâncias extremas. Não sei quantas vezes houve sermões sobre a experiência de Paulo encarcerado em masmorras e prisões. E então, um dia, percebi que isto é encarcerado pelo mundo inteiro contra a sua suposta justiça. Não havia um vislumbre de esperança. Tudo parecia perdido. E foi então que as pessoas perceberam que a única coisa que podia ser feita era orar na solidão e na escuridão da prisão. Seus pensamentos podem subir ao trono da graça, pois não há prisão ou masmorra que possa impedir a oração da fé. Quantas vezes você e eu estávamos em problemas? Quantas vezes podemos ter experimentado a expressão de que somos cativos, somos trancados em masmorras, somos trancados na cadeia, muitas vezes evangelizados, mas é aqui que precisamos agradecer a Deus em tudo. Curiosamente, foi na prisão que eu pessoalmente aprendi a confiar mais em Deus através da oração. Quais são as prisões espirituais que muitas pessoas podem ter hoje? Às vezes, Deus nos permite enfrentar a adversidade para testemunhar seu amor. Nunca pensei nisso. Os advogados que me defendem se tornarão seguidores de Cristo, mas um dia tive o privilégio de batizá-lo. Sim, meus queridos irmãos, o advogado que me defendeu fielmente no tribunal e que tive o privilégio de levar ao batismo com sua querida esposa, nossa irmã Carloa. Que Deus abençoe meu querido irmão Oscar Lopes e minha irmã Carloa e toda a sua família. Isso me lembra da experiência dos apóstolos Paulo e Silas na prisão de Filipos, onde ele foi chicotado por um chicote romano, trancado em uma masmorra e amarrado em correntes. A experiência apostólica foi terrível. No entanto, na situação desesperadora em que ele se encontrava, as fiéis testemunhas de Deus acreditavam que ele era a sua única esperança. Você não olhou para ele nas masmorras, eles foram chicotados com os chicotes romanos, eles foram feridos, eles sangraram, mas foi lá que eles ofereceram um poderoso testemunho do Evangelho que eles proclamaram. Essas testemunhas acreditavam que Deus era a sua única esperança naquele momento difícil. Paulo e Silas, diz a Bíblia, eles cantam hinos a Deus, os prisioneiros ouvem engraçado, os prisioneiros ouvem sim, os prisioneiros ouvem quantos prisioneiros espirituais ao nosso redor precisam ouvir nosso testemunho pessoal. Quais prisões e masmorras espirituais nos privam da liberdade de adorar a Deus? Pode haver dúvida, desanimação, orgulho, amargura, ódio ou pecado que se torna uma prisão. Mas seja o que for, clame a Deus como o apóstolo Paulo fez. O versículo em Atos 1626 diz que use seu testemunho pessoal para causar um terremoto. Então o desafio vem. Um terremoto tão grande e terrível que as fundações da prisão tremeram, todas as portas se abriram imediatamente e as correntes de todos se soltaram. Todo o céu está interessado em aqueles que sofrem pelo amor de Cristo e pelos anjos. Eles foram enviados para visitar aqueles dois servos que estavam dando testemunho do Evangelho, que proclamavam nas portas pesadas e trancadas da prisão. Eles abriram os braços, correntes e grilhões caíram das mãos e dos pés dos prisioneiros, e uma luz brilhante inundou a prisão. O carcereiro ficou surpreso ao ouvir a oração e o canto do apóstolo encarcerado. Quando eles foram trazidos para dentro, ele viu suas feridas inchadas e sangrantes e fixou seus pés.
Na prisão, eu esperava ouvi-los gemir de advertência dolorosa, mas em vez disso, ouvi canções de alegria e louvor, e essas vozes estavam em seus ouvidos, e o carcereiro caiu em sonhos. Ele foi acordado pelo terremoto e pelo tremor das paredes da prisão. Em suma, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo encontrou bom humor e alegria. Não nas circunstâncias externas, mas na sua fé em Cristo, quem o fortaleceu diante de todas as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Isso explica sua capacidade de escrever sobre alegria. E mesmo quando ele é injustamente preso e enfrenta a possibilidade de morte, ele estabelece uma conexão com Deus através da oração, não é? Ele estava com Deus através da oração. Hoje estamos chegando ao fim. Faltam poucos dias para o fim de 2024. E a questão é: como está a sua conexão com Deus? Você vê suas orações na solidão, no cansaço, nas provações, e Deus as responde nem sempre como você deseja, mas sempre para o seu benefício. Como está a sua vida agora? Qual é a prova? Qual é a dificuldade? Quais são as situações difíceis que você encontrou na sua vida? Queridos amigos, queridos irmãos, convidamos-vos a conectar-vos com o céu nesta semana de oração, a fazer da oração uma arma poderosa que todo cristão tem nesta terra, a dobrar os joelhos diante de Deus quando tudo parece estar perdido, quando se sente desamparado, enfrentando as dificuldades da vida, ajoelhando-se àquele que é capaz e ouvindo as vossas orações, torna possível a libertação espiritual que tanto desejamos neste momento. Oração contínua no Evangelho de Lucas. 2036. Assim, lemos, belas, sempre orando, que você é considerado digno de evitar todas essas coisas que estão por vir. Em pé diante do Filho do Homem, não há tempo ou lugar que não seja apropriado para orar a Deus, e nada nos impede de levantar nossos corações no espírito de oração fervente entre as multidões nas ruas. Em nossos assuntos podemos enviar um pedido a Deus, pedindo a sua orientação, como Neemias fez um pedido diante do rei Artaxerxes. Onde quer que estejamos, podemos encontrar lugares de comunhão com Deus e devemos continuamente abrir as portas do coração. Sempre convide Jesus para vir e morar em sua alma como um convidado celestial. Que Deus nos ajude a entender que a oração é uma ferramenta espiritual que podemos usar a qualquer momento. Jesus prometeu dizer: então eu vos digo, tudo o que vocês pedem, apenas acreditem que o receberão e ele virá a vocês. Porque tantas vezes nossas orações parecem não chegar ao céu? Porque temos tantos fardos pesados que nos machucam emocionalmente? Esta é a situação. Eles tornam a vida miserável, nos privam da alegria da salvação e nos fazem sentir que nossas orações não estão sendo ouvidas. Este é o momento de pedir força a Deus através da oração. E procurar alguém que nos machucou ou que machucamos e machucamos. Enquanto vocês oravam, Jesus disse: se alguma coisa pecaste contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas transgressões. Porque se não perdoardes o vosso Pai que está nos céus, Ele perdoará as vossas transgressões. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, estes temas foram ouvidos pelo mundo inteiro durante a abertura do encontro da Semana de Oração neste sábado, sob o título Orando Continuamente, Querido Irmão. É hora de falar menos e orar mais ao trono da graça? Deus nos perdoe,
Deixe que a paz habite em seus corações através da oração nos últimos dias do ano e deixe que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Qual é o seu problema? Quais são as situações difíceis em sua vida? Não se esqueça que nos momentos mais difíceis da vida, eles podem ser prisões espirituais, e você não sabe como sair da situação em que está hoje. Deus convida você a orar constantemente através da mensagem de Jesus. E concluímos com o que Lucas 10:36 diz. Portanto, esteja sempre vigilante e orando. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, orem sempre, louvando o Senhor nas coisas boas e louvando o Senhor nas coisas ruins, e regozijando-se sempre, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que a paz de Deus permaneça em nossos corações e que a esperança abençoada que encontramos no Senhor Jesus venha sobre nós. O sopro de vida pode crescer em nossas vidas e pode saltar para a vida eterna, que é o nosso desejo mais sincero na oração. Desta vez, amém. Faremos a oração final e convidaremos todos os queridos irmãos e irmãs que nos seguem para que possamos nos ajoelhar. E implore o trono da graça para que possamos encontrar a ajuda apropriada para que rezemos Deus nosso Pai no céu, santo e glorificado que seja o teu nome. Em nome de nosso Senhor Jesus, imploramos-vos que ouças as nossas orações, para que as nossas orações entrem pela fé no Santíssimo Santuário do céu. E ser capaz de receber uma resposta à nossa encomenda a partir daí. Ao longo desta semana, enquanto estudamos o tema da oração fervente, em todos os momentos, imploramos-vos a ouvir os vossos povos em todo o mundo, as diversas necessidades espirituais e sociais, as diversas necessidades da vossa igreja, enviando-nos o vosso Espírito Santo, de quem precisamos tanto. Ajude-nos nos tempos difíceis que nós cristãos passamos, se possamos ser prisioneiros do inimigo e nos levar para aquelas prisões espirituais, imploramos ao Senhor que você possa nos enviar um anjo poderoso, como o apóstolo Paulo passou na prisão de Filipos. Senhor, que você provoque um terremoto que nos desperte para que possamos testemunhar bem que amamos e acreditamos em um Deus verdadeiro. Perdoe nossos pecados e abençoe esta mensagem nos corações de todos os irmãos que nos seguem. Oramos para que, no início deste sábado, a tua bênção esteja conosco, nos dê força, dá-nos o teu Espírito Santo, para que possamos entender a tua vontade. Sempre lembre-se dos doentes, dos necessitados e daqueles que caíram. Querido Pai, por favor, tenha imensa misericórdia da tua preciosa herança e também de todos nós. Pedimos todas essas bênçãos em nome do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Nós somos profundamente gratos a Deus por nos dar uma incrível oportunidade de ouvir esta inspiradora mensagem, que nos convida a refletir profundamente e nos guia para tomar decisões pelas quais estamos continuamente orando. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Não esqueça que amanhã continuaremos com esta semana de oração, sendo este o último programa especial. Que o Senhor vos abençoe ricamente.